Olá, salve! O Vasco ficou no 1-1 com o Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Precisava da vitória para inverter a vantagem, mas ela continua com o Nova Iguaçu, que jogará por novo empate no segundo jogo. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. 1-1 foi o resultado do primeiro jogo Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, com 62 mil torcedores praticamente, 61.425 presentes, quase todos do Vasco, quase 99% praticamente do Vasco, que lotou o estádio do Maracanã, mas não foi suficiente. O peso da torcida que gritou "o Vasco é o time da virada", incentivou até o último minuto, não foi suficiente para virar o jogo e derrotar o brioso Nova Iguaçu. Que equipe surpreendente essa do Nova Iguaçu, que enfrentou os grandes ao longo de todo o campeonato e só perdeu uma vez, perdeu para o Fluminense por 3-0. Empatou com o Botafogo, ganhou do próprio Vasco no primeiro turno, no turno de classificação, e foi o time com o segundo maior número de vitórias na fase de classificação. O Flamengo teve 8, ficou em primeiro, e o Nova Iguaçu ficou em segundo lugar com 7 vitórias. E chegou para essa decisão de semifinal contra o Vasco com a vantagem por ter ficado em segundo lugar e o Vasco em terceiro na classificação. E esteve na frente do placar. E olha que números extraordinários o time do Nova Iguaçu construiu nessa partida contra o Vasco. Foram no total 24 finalizações. Impressionante a capacidade de finalização do time do Nova Iguaçu, que chuta de meia distância, de longa distância, não espera entrar na área e até entra na área muitas vezes quando joga no contra-ataque, muito bem articulado. Defende-se muito bem, o time dirigido pelo Carlos Vitor é muito bem treinado, tem um zagueiro Gabriel Pinheiro de ótima condição física e técnica e sai bem para o contra-ataque. Sai organizadamente para o contra-ataque. Não é aquele time que fica o tempo todo só levando soco e se defendendo nas cordas, como um boxeador barato. Não, é um time que sai bem no contra-ataque, tanto que finalizou mais do que o Vasco. O Vasco finalizou 20 vezes e o time do Nova Iguaçu 24 vezes, sendo que das 24 finalizações, 17 foram certas. E se o time hoje tivesse sido um pouquinho mais contundente, um pouquinho mais eficiente nas finalizações, teria vencido, quem sabe até com folgas do Vasco, e poderia ter encaminhado já a classificação. Fica tudo para o outro jogo. Só o centroavante da equipe, o Carlinhos, artilheiro do time no campeonato, brigando com o Pedro pela artilharia do Campeonato Carioca, só ele perdeu 3 grandes oportunidades. Bill perdeu uma outra. E o grande herói, o grande nome da partida foi o goleiro Léo Jardim. Dos 17 chutes certos a gol, ele defendeu 16, sendo que pelo menos 5 deles espetaculares defesas, milagrosas defesas, como essas contra o Carlinhos, cara a cara. Carlinhos, uma tentou uma cavadinha, ele teve reflexo e puxou a bola. Na outra, o Carlinhos já não quis mais arriscar e deu a bomba, e o goleiro do Vasco, Léo Jardim, fez mais uma vez a defesa. Fase extraordinária. Só não pegou o lance do gol. E até o lance do gol do time do Nova Iguaçu é polêmico. Não ficou muito claro se a linha do impedimento foi bem traçada ou mal traçada. Se ela foi traçada e não exibida corretamente, traçada corretamente e não exibida corretamente, também não ficou claro. O fato é que era um impedimento muito ajustado, marcado pelo bandeirinha do jogador Carlinhos, que finalizou, a bola bateu na trave, voltou para o atacante Xandinho, ele tentou a primeira vez, Léo Jardim salvou com o pé em cima da linha, e ele de costas para o gol deu um calcanhar com a bola no alto para fazer o gol. E o bandeirinha já tinha anulado, mas o árbitro não tinha apitado. E é o apito do árbitro que decide, não é a bandeira no alto. A bandeira no alto é uma sinalização. A marcação definitiva é o apito do juiz. O time do Vasco parece ter parado, esperando a decisão do bandeirinha ser confirmada. Enfim, 4 minutos de revisão, aquela coisa do VAR. Nem com VAR o futebol brasileiro consegue ter um sossego nessas decisões polêmicas de lances de gol no futebol.
E o Vasco foi reagir. Depois esse gol do Nova Iguaçu foi marcado logo aos 4 minutos do segundo tempo, depois de um primeiro tempo em que o Nova Iguaçu também teve maior número de finalizações do que o Vasco, foi mais perigoso, e o Vasco só foi empatar aos 34 minutos em mais uma bola parada do Payet, mais uma cabeçada do Piton. Ele se mete no meio daqueles grandalhões e consegue achar a bola pelo tempo de bola que tem, antecipando seus grandões, enfim, uma jogada trabalhada, bem treinada, que o Vasco leva os grandões para dentro da área, mas a bola é direcionada para o pequenininho Piton, que assim como tinha feito contra o Água Santa, fez o gol também do empate do Vasco na partida contra o Nova Iguaçu. O Payet voltou a ser o grande destaque do time, 2 bolas na trave. O Nova Iguaçu no primeiro tempo também tinha mandado uma bola na trave. Foi um jogo de muita emoção, e olha, o Vasco e Nova Iguaçu teve mais lances emocionantes do que o Fla-Flu. O Fla-Flu teve um Flamengo superior imensamente ao Fluminense, e o Nova Iguaçu e Vasco não. Foi um jogo de igual para igual. O Nova Iguaçu numa estratégia defensiva, mas com contra-ataques, tanto que, como eu disse, chutou mais a gol do que o Vasco, mas uma estratégia de jogo bem definida e bem executada. E o Vasco pressionou. O Vasco tem deficiências, continua, de marcação no meio do campo e no setor defensivo. Praticamente é uma peneira a defesa do Vasco. Por ali entram jogadores de todos os lados, entre os zagueiros, da ponta para o meio, da ponta esquerda para o meio. De todas as maneiras, o gol do Vasco fica sendo colocado em xeque, sobressaindo-se então, chegando a se destacar o goleiro Léo Jardim, como mais uma vez aconteceu. Gostei muito no time do Nova Iguaçu, além do goleiro Fabrício, com boas defesas, do zagueiro Gabriel Pinheiro, que já falei, do Iago. Iago é filho do Iranildo, o Chuchu, que jogou no Flamengo e no Botafogo. O Carlinhos também, o centroavante, só que no dia de hoje ele estava pouco feliz nas finalizações. E o Xandinho, que fez o gol da equipe do Nova Iguaçu. No Vasco, além do Léo Jardim, que foi o melhor jogador em campo, e do Payet, o segundo melhor do Vasco, Piton foi muito bem, e o estreante Cleiton fez um bom primeiro tempo, mas ainda carece de, evidentemente, naturalmente, de entrosamento com os jogadores, com os companheiros, na questão de ocupação do posicionamento dele em campo. Mas é um bom finalizador e acho que vai fazer a torcida do Vasco ter alegrias com sua participação. Fica tudo para o próximo jogo, próximo domingo, provavelmente no Maracanã. Nas próximas horas devemos ter a confirmação, que o jogo podia ser disputado em Brasília, em outra praça, enfim, mas deve ser confirmado para o Maracanã no próximo domingo também, às 18h30. O Vasco precisa vencer, o Nova Iguaçu joga pelo empate. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!